Mais um homicídio, a princípio um local de crime muito difícil, no meio do mato, o acesso estava muito molhado, cheio de barro, e apesar de a gente ter conseguido preservar relativamente com a ajuda da Polícia Militar, que chegou antes ao local, quando nós chegamos já era noite, a gente teve muita dificuldade de captar os elementos que cercaram o crime. Algumas coisas ficaram evidentes. Primeiro, que houve um primeiro ataque, aparentemente a traição. A vítima tentou correr. É evidente que ele tombou num segundo lugar, que no primeiro momento não estava esclarecido se ele tinha sido derrubado ou se ele realmente tinha fraquejado diante ao ferimento anterior, e que depois disso o corpo tinha sido arrastado para dentro do rio. As lesões que levaram à morte ficaram evidenciadas desde o princípio. Ele tinha diversas lesões feitas à faca, golpes sucessivos, repetidos, predominantemente nas costas. Então, provavelmente naquele local de queda ou por uma luta corporal, ele acabou sendo vitimado ali. As circunstâncias e as distâncias levaram a crer, primeiro, que ele tentou fugir e realmente não conseguiu, e segundo, que era necessário mais de uma pessoa para que levasse o corpo até o local onde ele foi efetivamente encontrado, que distava de talvez uns 30 metros, e além do terreno ser acidentado, ser por dentro do mato. As primeiras informações foram colhidas e a equipe de plantão na delegacia, que coincide com integrantes do GTE de Souza, começaram as investigações e ainda no local. Os comentários no local, quanto à possibilidade de mais de uma pessoa, as possibilidades de rota de fuga, algumas informações da família, que realmente foram muito poucas, mas, graças ao trabalho que o GTE de Souza vem efetuando ao longo desses 2 anos, eles conseguiram credibilidade junto à população. E isso vem nos ajudado muito, porque as delações anônimas, os telefonemas anônimos, vêm nos dando elementos que colaboram para que nós realmente sigamos o caminho correto e cheguemos aos responsáveis pelos delitos. E mais uma vez isso aconteceu, uma delação anônima, uma ligação anônima, as fontes são 100% preservadas, é lógico, acabou nos dando a indicação de um dos possíveis participantes. E a partir dessa indicação, os outros 2, que foram um total de 3, foram descobertos e conhecidos. O contexto é contundente, do início até o fim. Uma vítima com diversos golpes, uma morte à facada, não é tão comum, diversos golpes sucessivos. Quando nós chegamos aos responsáveis, nós realmente encontramos, são 3 adolescentes com 15, 16 e 17 anos. A própria vítima, um pós-adolescente com 19 anos. Nós percebemos que todos eles têm uma estrutura familiar de classe média, com pessoas que eles têm casa, eles têm exemplo de trabalho, os pais se apresentam estruturados, de todos eles. E não deixamos de nos perguntar por que é que esses adolescentes trilharam esse caminho e acabaram participando de um crime cuja violência e a crueldade também espanta. O motivo é fútil, aparentemente por conta de um negócio de compra e venda de uma bicicleta. O delito o ato infracional, porque são menores, foi premeditado, inclusive a arma do crime foi levada com antecedência para o local. Eles 3 realmente anuíram na conduta, eles combinaram, sendo que apenas um deles tinha efetivamente o domínio do fato. E o de menos importância, na verdade, foi o uso eventual de maconha lá. Eles, teoricamente, teriam fumado, porque nos últimos delitos o que tem estado frequente e permanente é o uso do crack. Quer dizer, se a gente considerar a crueldade, a premeditação e o motivo, ao lado de serem adolescentes com estrutura familiar, que não havia a presença de uso de álcool e nem de crack, de um modo geral ele foge dos padrões esperados, mas isso não significa que esses menores não estivessem realmente caminhando para o nosso padrão atual, que amanhã eles não se tornassem usuários de crack, que amanhã a presença do álcool na vida deles não aumentasse a periculosidade e eles começassem a cometer outros tipos de atos infracionais, alguns prestes já a completar 18 anos, quer dizer, a escalada deles nós não sabemos qual seria, mas de fato, começando dessa maneira, a gente não deixa de se espantar e de
lamentar profundamente o destino dos adolescentes, porque que isso sirva de exemplo para os outros. Porque às vezes eles se juntam, eles se acham que são muito espertos, que eles estão ficando donos do destino deles, eles estão se tornando adultos, eles estão começando a ficar por cima. As relações entre os amigos se tornam mais importantes que as relações com os próprios familiares e às vezes eles se perdem no caminho, que eu acho que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles vão ser apresentados ao Ministério Público e, diante da gravidade, e é o que realmente é permitido pela norma vigente, a representação pela internação deles é imperativa, porque dentro do crime com essas características, a lesão à sociedade é extrema, é imensa. E realmente a gente tem que pensar numa reprimenda à altura. Lembrar, não só aos adolescentes, como aos seus pais, porque os pais que estiveram aqui hoje com os adolescentes infratores deram o melhor de si. E, no entanto, acabaram numa situação tão difícil dentro da delegacia, vendo os filhos participarem de um crime tão brutal. Então, primeiro, aos pais, façam um pouco mais do que estão fazendo, mas saibam que isso não garante o êxito. Do outro lado, o menor tem que fazer a parte dele, tem que realmente acreditar que, dentre os vários caminhos a trilhar, às vezes aquele que parece mais interessante, mais divertido, que dá mais status dentre os outros adolescentes, pode levar a um caminho desastroso. Eu acredito que amanhã vamos ter 3 menores internados e um rapaz de 19 anos sepultado. Infelizmente, para esse aí não existe reforma. Quem sabe para os outros não existe uma perspectiva, sejam os que nós encontramos hoje nessa condição de menores infratores, sejam os outros que estão no meio da rua, prontos para cair ou para um lado ou para o outro. Espero realmente que eles achem o caminho de dentro do bem.